Começamos falando do legado, da grande herança que Henry Ford deixou aqui para todos nós. O seu museu contempla boa parte da indústria automotiva mundial. Os jornalistas brasileiros que estiveram no lançamento do New Fiesta tiveram a oportunidade de conhecer o Henry Ford Museum, um complexo criado por esse mítico fundador da Ford Motor Company, que retratou o crescimento da América, aproximadamente 100 anos retratados, então guardados, preservados em amplas áreas, que trazem então tudo sobre os veículos, desde os aviões, automóveis, carruagens, trens e tudo mais. E inicia, obviamente, por aquilo que é a razão de ser da Ford, os seus automóveis, e nada mais do que os presidenciáveis, que começam com esse Lincoln, a marca que sempre levou os presidentes. O Ronald Reagan tinha o modelo 1972 usado, então, mas todo mundo pensa no 61, que o Kennedy faleceu em Dallas, Texas, em novembro de 61. Esse era o carro que usava então naquele fatídico momento, com aí os apoios de pés para o serviço de segurança. Tem também Eisenhower, que usava em 1950 o Bubble Top, um conversível também, que era um modelo usado especificamente pelo primeiro mandatário americano, que está lá, então, esse modelo no Ford Museum. É um carro também diferenciado da Lincoln, que tem suas características, então, para o serviço secreto americano poder acompanhar. Agora, baixando um pouco no tempo, Franklin Roosevelt usava um 39, foi o primeiro modelo especial da Lincoln, criado então para servir ao presidente da América. Esse modelo então de 39 era o primeiro carro transformado, criado especificamente para isso, porque antes eram simplesmente carroças, como essa Circa. De 1902 até 1928, o Teddy Roosevelt também usou carroças, então puxadas obviamente por cavalos, que serviam então ao primeiro mandatário da América. E o modelo mais antigo que está no Ford Museum é o 1931, o do Bill Clinton usava então sua carruagem. Um pouquinho antes a gente vai ao tempo das diligências, que passaram a ser movidas por motores a vapor. Então isso aí nada mais do que carroções com rodas, como as 1829 Stevenson, que são os primeiros trens que percorreram os trilhos da América. Isso tudo está lá no museu, de uma forma muito bem preservada e didática para quem quer conhecer esses sistemas então de transporte da época. 1858, o Roger, o trem que transportava o presidente. E antes a gente falava dos automóveis, para percorrer longas distâncias, o presidente americano usava os seus trens, e tinham todo um aparato presidencial enorme, com vagões de luxo para servir ao mandatário. E isso ainda está lá no Henry Ford Museum, de uma forma belíssima que vale a pena. Agora, tem outros trens fantásticos, alguns de tamanho excepcional, como esse, que tem um removedor de neve na parte dianteira. É algo muito interessante, um volume espantoso, o tamanho que tem esses trens. E eles vão crescendo, vocês vão ver modelos cada vez maiores que movem a economia. Esse, por exemplo, é algo assim de um tamanho, chegava a ter uma composição de aproximadamente 2 km, 1,5 milhas de comprimento. Vocês estão vendo a cabine, que esse já é o depósito do carvão, que ficava para mover esse gigante de ferro e aço. Era necessário então um engenheiro e um bombeiro permanentemente para que tivesse acompanhamento e tudo funcionasse a contento. O que a gente fala do museu? Henry Ford popularizou o automóvel de uma maneira que mudou a América. Foram criadas ruas, com isso sinalização, com isso também a cobrança de próprio estacionamento. Se criou a necessidade, pelas viagens que o usuário do automóvel fazia, que tivesse alimentação e pousadas. Se criou então aquilo que a gente chama de a lancheria, o restaurante à beira da estrada. Nada disso existia antes de Henry Ford popularizar o automóvel, e as pessoas passaram a viajar, a comer também dentro do seu automóvel. Tudo isso se mudou a partir então de uma, como já dissemos, popularização. O carro se tornou acessível a uma classe média, e vocês estão vendo o que é
McDonald's da época, assim, totalmente preservado, com as suas características originais, e isso é dentro do Museu da Ford, que tivemos a oportunidade de ver, inclusive também com os preços da época, um pouco diferente do que a gente vê hoje. Isso aí, então, é um primeiro McDonald's preservado, que está lá guardado dentro do Museu da Ford, com tudo aquilo que era oferecido na época. É algo assim, para quem gosta do automóvel, de ver retratado, é o mundo dos anos 50, dos anos 40. Isso aí, os primeiros hotéis que ficavam, motel nos Estados Unidos, é o hotel de beira de estrada, do viajante, daquele que faz passeio. E isso vocês podem ver, então, preservado, de que forma a América se transformou. Os Estados Unidos passou a criar estradas, criar condições para que você usasse o automóvel para viagens, para trabalho.